Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura conjunta aqui no canal do livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Então, no primeiro vídeo, a gente leu o prefácio e o primeiro capítulo. Então, primeira parte, que é o prefácio, ela estava falando pra gente que o Ocidente e o Oriente, eles pensam de forma diferente em relação à saúde. Então, o Ocidente ele trabalha mais o tratamento da doença, enquanto o Oriente trabalha a prevenção da doença. O Ayurveda, ele muitas vezes é utilizado aqui na nossa região ocidental como um tratamento ou até uma dieta temporária. Mas, na verdade, o Ayurveda ele é um estilo de vida. Então, e não apenas uma dieta alternativa que vai nos ajudar a encontrar uma cura. Então, ela fala que as mudanças de hábito, na verdade, elas levam a uma mudança de estilo de vida. Já no segundo capítulo, a gente já fala um pouco sobre o ritmo circadiano, que ele tem mais ou menos, ele se aproxima das 24 horas do nosso dia, mas ele é baseado principalmente na incidência da luz no nosso corpo, na nossa retina. Então, que essa incidência de luz, ela vai ser uma bússola cronológica para o funcionamento do nosso corpo. Então, e que esse funcionamento, ele muda em cada hora do dia. Então, como se ele tivesse coisas específicas para fazer em horários específicos. E isso muda também durante as estações do ano. Então, quando a gente tem um ciclo circadiano desregulado, a gente tem uma produção desregulada dos hormônios e assim uma desregulação também do nosso sono, da nossa fome, da nossa energia e também aumento do estresse. O capítulo 2, ele já fala um pouco sobre, ou melhor, ele pergunta o que a gente faz a cada hora do dia. E ali na página 36 e 37, ele faz uma sequência de perguntas que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem pegar papel e caneta para anotar a resposta de vocês, pausa o vídeo, vai lá pegar ou anota no telefone, aqui no comentário, do jeito que ficar melhor para vocês. Aí no decorrer da explicação do segundo capítulo, vocês já vão pensando sobre as respostas de vocês, tá? Então, em relação ao nosso sono, quando que você acorda naturalmente? Mais ou menos que horas? A que horas você desliga o computador ou deixa o celular de lado? Quando você adormece naturalmente? Então, não é só deitar e esperar o sono vir, né? Que horas mais ou menos isso acontece? Quando, ou melhor, você tem um horário de dormir diferente nos finais de semana? Então, essas são as 4 primeiras perguntas relacionadas ao sono. Agora, as perguntas relacionadas à alimentação. Quando você faz a primeira refeição do dia? Quando faz a maior refeição do dia? Quantas calorias você ingere aproximadamente depois das 18 horas? E que horas você faz a tua última refeição? Agora a pergunta sobre atividade física. Quantas vezes por semana você se exercita? E a que horas normalmente se exercita? Atenção plena, o nosso foco. Como você se sente antes e depois de cada refeição? Com que rapidez pega o celular quando se sente entediado ou estressado? Há algum momento do dia que você se senta no silêncio e só sente o seu corpo para ver se tem alguma sensação, algum desconforto? E com que frequência o seu intestino funciona? É diariamente? É sempre no mesmo horário? Então essas perguntas são bem interessantes para a gente iniciar, porque quando eu li o capítulo, essas perguntas são no final.
Então você lê assim, ai que beleza, que legal, e aí vem essas perguntas para te dar um tapa na cara. Mas enfim, essas perguntas elas são feitas no final do livro, mas na verdade as duas perguntas que são feitas logo no início do capítulo são as seguintes: estou tendo 7 horas de sono ininterrupto enquanto está escuro lá fora? E a segunda, estou fazendo quase todas as refeições enquanto está claro? E o autor ele diz que se você tiver respondido não para uma dessas perguntas, pode ser que você já tenha um problema de saúde ou que vai adquirir um problema de saúde com o tempo. No caso, ele quer falar o quê? Ele quer realmente te instigar a pensar sobre os seus hábitos de vida. Porque o nosso estilo de vida saudável é o quê? Aqui no Ocidente, no caso, né? É uma alimentação que às vezes a gente conta calorias, sem observar realmente os nutrientes. A gente pensa assim, ai, eu vou pular o café da manhã, porque no almoço eu vou sair para almoçar com os meus colegas de trabalho e eu sei que aí eu vou poder comer o que eu quiser, quanto que eu quiser. Ou, eu vou comer agora uma salada, mas de noite eu vou comer um rodízio de pizza. Vai dizer que não é assim, gente. Quem nunca? Mas enfim, então a alimentação saudável faz parte do nosso estilo de vida. O tempo de sono, eu durmo 8 horas por dia. Ok. Em 6 horas eu durmo bem. E tem aquelas pessoas que dizem assim, eu durmo às 2 da manhã e acordo às 10 horas, dá 8 horas de sono. Vamos chegar lá, tá? E por último, eu faço exercício. Eu faço caminhada, eu faço alongamento, tá? E a força, e o cardio, e sabe, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Até porque o exercício físico, a OMS recomenda de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, de leve a moderada. E então a gente precisaria fazer de 20 a 45 minutos diários para dar conta de todo esse tempo de atividade física. Na Ayurveda, que é o embasamento desse livro, ele já fala que o dia é separado em 6 partes. Então, baseado nos 3 doshas principais, que é o Pitta, o Vata e o Kapha. Eles são divididos em blocos de 4 horas. Então, a gente começa com a energia Kapha, ali às 6 da manhã até às 10 horas da manhã, tá? Aí, não sei vocês. Talvez seja eu, talvez seja todo mundo, talvez não seja ninguém. Mas, diz o autor, que é um momento Kapha, que é relacionado com a água, com a terra, né? Esses elementos. Então a gente tem uma certa retenção, pode ser de líquido, pode ser uma congestão nasal, pode ser até sabe quando fica aquela mucosa um pouco mais espessa na língua ou na garganta, e a gente sente uma certa letargia, então a gente demora para acordar, para pegar no tranco. Isso aí é a sensação Kapha, no nosso dosha Kapha, que está vinculada a esse horário. Então, para a gente conseguir pegar no tranco, a gente precisa dar um choque de realidade nesse dosha, que é predominante nesse horário. Então, a gente precisa da luz solar, um exercício pode ser leve, pode ser um pouquinho mais moderado, uma alimentação para já acordar um pouquinho o intestino, uma meditação para já acordar a nossa mente. Precisa ser tudo no mesmo dia? Se conseguir, perfeito, mas para quem trabalha logo cedo, que nem eu, às 7 da manhã, é impossível fazer tudo no mesmo dia, né? Antes de começar a trabalhar. Então, se fizer uma coisa, é melhor do que não ter feito nada. E fazer uma coisa dessas, ou fazer todas, ou 2, como você conseguir, isso gera uma certa calma, um certo aterramento, que é vinculado com essa energia da Kapha. Ali pelas 10 horas
da manhã até umas 2 da tarde, não dá uma fome do caramba? Então, é porque a gente está na fase pita, é o fogo, é a água que está vinculada a esse dosha. E é justamente porque a gente tem uma mente mais ativada, a digestão começa a fazer sentido, então é o cérebro, o estômago, o intestino, tudo ali acordando e no seu máximo potencial. Então o autor diz que não é um horário muito interessante para fazer exercício físico, porque o sangue precisaria estar nessa região de estômago, de intestino e na mente. Então, mas é um ótimo horário para você fazer a refeição principal ali perto do meio-dia, ou trabalhar e dar o máximo do gás neste horário para conseguir vencer todas as suas tarefas e conseguir justamente despertar. Você já está desperto e conseguir manter essa energia. Então ali pelas 14 horas até as 18 horas da tarde, aí a gente entra numa fase vata, que é relacionada com o elemento ar, o elemento éter. Então já está vinculado a pensamentos e reflexos rápidos. Então é uma agilidade tanto mental quanto física, tá? Mas é uma fase também que, como a gente tá com meio aéreo, meio eufórico, a gente fica distraído. Então é importante a gente ter um certo descanso entre as tarefas, talvez seja um momento necessário, mas também a gente tem que levar em consideração que, como a gente está distraído, fazendo ali, concentrado naquela coisa que a gente está fazendo no trabalho, provavelmente, ou em casa, a gente tem muita chance de desidratar o corpo. Então é um horário das 2 até as 18, que a gente já almoçou, já comeu aquela comida salgada, o corpo vai pedir água. Então tome bastante água nesse horário, tá? E é uma hora também que muita gente adora pegar e tomar um lanchinho, ou assim, meu Deus, estou exausto. E aí vai lá e toma um balde de café. Eu faço isso às vezes, tá? Vou ser sincera. Então, aí que tá. Quando você começa o dia lá na fase Kapha, às 6 da manhã até às 10, acordando o corpo, dando alimento, dando exercício, depois vem a fase Pitta ali das 10 às 2 da tarde, e você dá o gás no trabalho e come certinho ali meio-dia, o fogo intestinal vai estar trabalhando. Diz o autor que ali nesse horário das 2 até as 18, que é o horário da beliscada alimentar, a gente nem vai estar com vontade de comer, porque a gente está tão energizado e tão concentrado ali no que a gente precisa fazer, que às vezes a gente nem vai ter tempo realmente de fazer essa parada. Então, e ele fala que se a gente sente a necessidade de comer, principalmente um alimento mais calórico que dá mais energia, ou café, é porque a gente não fez corretamente os 2 primeiros passos do nosso dia. Então, atentem-se. É um caminho sem volta, mas que é adaptável. Passando desse modo vata, que é aéreo, éter, a gente volta lá para o Kapha do ar, da terra, ali às 18 até às 22 horas. Nesse momento, a gente novamente tem a energia de aterramento, então a gente vai sentir mais, não é lenteza, mais lentidão no nosso momento, vai sentir que a digestão não vai ser tão forte. Então é um momento que não é para jantar muito pesado, como diz o autor, até porque a gente também vai ter uma distração mental bem profunda aqui. Então ele recomenda fazer uma refeição leve, mas também fazer exercícios de relaxamento. Então, uma leitura, uma meditação, trabalhar a respiração, uma coisa mais manual e principalmente pouquíssimas telas. E o que a gente faz? A gente chega em casa, senta no sofá e começa a passar lá Netflix,
começa a rodar o feed do Instagram e assim por diante. A gente faz bem o contrário. Por quê? Porque às vezes a gente até acha que vai descansar dessa forma, mas não descansa. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, é o que a autora está dizendo, tá, gente? E outra coisa, tem muita gente que diz assim, ai, quando bate ali 6 horas, que daí eu tenho que ir para casa, ou quando eu já estou em casa, eu começo a trabalhar às 6 da tarde. Mas por quê? Ai, porque eu sinto assim que pega no tranco e vai, eu vou embora, vou longe, vou até 10 da noite, vou até 2 da manhã. E muita gente se aproveita justamente desse aterramento de energia, essa concentração bem profunda do dosha kapha, e vai realmente se concentrar para fazer o que precisa no trabalho. Mas quando a gente já está trabalhando ali, está se estressando, está gastando a nossa energia mental e a gente deveria estar relaxando, a gente pode prejudicar o nosso sono. E aí por diante, o sono prejudicado afeta o outro dia e aí vira um efeito cascata. Ali pelas 22 até as 2 da manhã, aí entra a fase pita de novo, que é fogo e água. Só que quando a gente começou lá às 10 até as 2 da tarde essa fase, a gente precisava comer bem, a gente precisava estar com a mente afiada, né? Porque o fogo aflora essa energia em nós. E agora é bem ao contrário. Essa energia, ela não é para digerir, ela não é para pensar, ela é justamente para focar em outras atividades, que é o repouso e a desintoxicação. Então ela vai te proporcionar um sono mais profundo nesse horário e vai ajudar o fígado e as suprarrenais, a produção também de outros hormônios, enzimas para o nosso corpo, digerir tudo que a gente se alimentou e também passou nesse dia, para que esse pico de energia seja aproveitado para recuperar o nosso corpo para o outro dia ele acordar bem, né? E não para uma dose extra de trabalho, como muita gente acha que funciona, tá? Então, esse é um horário que o autor ele exemplifica assim. Pense que a vontade de dormir, o sono dessa fase, ela é que nem um trem numa estação. Então, ou você pega o trem e aproveita para fazer um sono reparador, ou você pega o trem da próximo horário, que aí vai ser lá às 2 da manhã até às 6 horas. Só que esse horário das 2 da manhã até às 6 horas já é a nossa fase vata, que é a fase do ar, é a nossa fase aérea, distraída, a mesma fase que a gente passou ali nas 14 até as 18. Então é um sono mais leve, que a gente está se preparando para acordar realmente para o dia, e principalmente ele diz assim que é mais fácil você acordar antes das 6 do que depois das 6, porque justamente como a gente está mais leve, mais com uma sensação superficial, é que nem quando a gente acorda às 5 da manhã, não sei se você já testou, no verão, e aí os passarinhos já estão cantando, o sol já está subindo, a gente tem aquela sensação de ai, que dia maravilhoso que vai começar. Eu tenho essa sensação. Talvez você não tenha, talvez você nunca acordou às 5 da manhã, mas enfim, é justamente por isso, porque essa fase assim mais aérea, de sentir e levar a vibe, isso é o vata. Então basicamente, a gente tem 3 doshas principais que vão auxiliar a entender o que cada bloco de 4 horas do nosso dia vai trabalhar. Então o kapha, que é mais lento e calmante, ele vai aterrar. Então a gente vai ter mais retenção, mais letargia nessa fase, mas ela vai ser muito importante para a gente realmente acordar e já dar estímulo para o nosso corpo. Então ele vai se concentrar nesses estímulos, assim como isso das 6 às 10 e das 18 às 22, dando estímulo para fazer ao contrário, repousar, desligar.
O Dosha Pitta, ele já é fogo, ele é água, então a gente vai estar no pico, o pico da mente, o pico do fogo digestivo, às 10 até as 14 horas da tarde. E vai estar no pico da restauração do nosso corpo e desintoxicação das 22 às 2 da manhã. E no horário das 2 às 18 entra a fase Vata, que é o ar e o éter. E também às 2 e às 6 da manhã. Então, das 2 às 6 da noite é uma fase mais distraída. Desculpa, exatamente. Ai, meu Deus do céu, já tô distraída. Eu tô gravando esse vídeo 5 para 7, eu tenho que postar agora para vocês. Então é uma fase mais distraída e vocês vão sentir que o pensamento ele é rápido, tem reflexo rápido, mas na verdade a gente não consegue manter uma linha de pensamento muito profunda, tá? E que das 2 às 6 a gente tem mais tendência a acordar na nossa noite, porque o nosso sono está mais leve e automaticamente a gente já está em preparo para acordar. Então, basicamente, a gente pode levar em consideração que o pensamento ocidental, ele leva aos hábitos de saúde de forma isolada. Então, assim, eu quero melhorar a alimentação, eu tenho que praticar atividade física e eu tenho que dormir 8 horas por dia, tá? Só que se a gente não faz uma coisa dessas, o resto já fica diferente, né? Agora, imaginem trabalhar o sono, alimentação e atividade física no horário correto. Nessa base de horários que eu passei para vocês, do Kapha, Pitta e Vata. Isso dá muita diferença, porque aí quando a gente precisa acordar o nosso corpo, a gente dá alimento, dá energia e ativa a nossa circulação na atividade física. Então, na hora do pensamento, a gente vai estar ali, ó, a mil pelo Brasil, trabalhando, fazendo acontecer e digerindo os nutrientes, para depois de tarde ficar um pouco mais tranquilo e também automaticamente passando o nosso dia no final da tarde, início da noite, já começando a reduzir os processos mentais e físicos para ter uma noite profunda de sono e automaticamente estar bem para acordar ali pelas 5h30, 6 horas. Então, isso é o ciclo circadiano, é respeitar que o dia tem começo, meio e fim para a gente adaptar a nossa rotina, tá? Então, o autor até fala que no Ocidente, que é onde a gente vive, o foco de fazer esse tipo de mudança de hábito é o quê? Emagrecer. Vai dizer que não é, quem não quer emagrecer? E ele diz assim, que quando a gente começa a regular o sono, dormir no horário certo, o tempo certo, regular a alimentação, comer no horário certo, com nutrientes, não contando calorias e principalmente fazendo a atividade correta para você no horário certo, tudo se encaixa perfeitamente e a gente consegue emagrecer como é que é a palavra? O emagrecimento vem como consequência e não como objetivo. Porque o objetivo de realmente regular essas 3 questões é reserva de energia, é concentração, isso sim. Então, o autor ele dá algumas questões para a gente pensar no final. Além das perguntas, ele já dá umas outras questões para a gente pensar e, quem sabe, já adaptar a nossa rotina. Então, eu vou fazer um desafio com vocês. Por 7 dias, vamos tentar fazer essa mudança aí de hábitos, tá? E de horários. Então, não muito, tá? Não vamos ser drásticos logo no início, senão a gente desiste. Então, a primeira coisa, não foque em contar as calorias, tá? Para de contar lá no aplicativo. Mas foque no horário que você faz as suas refeições. De manhã,
para energizar o seu corpo e acordar o intestino. Meio-dia, que é o nosso fogo intestinal, então a refeição mais pesada. E, se possível, uma refeição leve à noite ou antes de terminar o dia, quando ainda está claro, tá? E sempre lembre, a refeição, três principais, elas precisam ser completas. Ricas em fibras, ricas em carboidratos, ricas em proteínas e gorduras. Isso nosso corpo precisa, tá? Então, é claro, equilibrado. Eu não vou comer um pastel frito, mas é uma gordura boa, castanha, essas coisas, tá? Proteína, carne, a proteína vegetal, do jeito que você achar melhor, tá? Segunda parte, então, contar calorias, primeira parte, tá? Não conte, melhor dizendo, faça uma alimentação equilibrada. Segunda, exercite-se de manhã cedo, então, para a gente acordar o corpo e o metabolismo. Se você não consegue, não tem problema, faz um alongamento, faz um movimento com o corpo, faz um polichinelo que seja, pula a corda, faz uns agachamentos antes de trabalhar, faz o que entra na sua rotina, tá? E o último, durma sempre no mesmo horário. Vamos tentar essa semana dormir dentro do possível, ou às 10h30 ou antes das 10h30, tá? Porque daí a gente consegue programar o nosso corpo e produzir e liberar os hormônios no horário certo, tá? Então, essas três coisas principais. Fazer uma refeição adequada, 3 refeições adequadas, né? Fazer o exercício de manhã cedo, 10 agachamentos, hein? E dormir sempre no mesmo horário, se possível, antes das 10h30, tá? E ele dá uma dica, cuidado com os lanches à noite e com a TV e o telefone também à noite, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se forem fazer o desafio, botem aqui embaixo, vou fazer o desafio de 7 dias e eu vou ficar muito feliz de ver o resultado de vocês. Pode comentar nesse vídeo ou no próximo, tá bem? Então, boa semana pra gente e boas leituras! Outra coisa, esqueci de falar 2 coisas importantes. A primeira, se inscrevam aqui no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. E a segunda você gostou desse formato em que eu fiz um roteiro bem certinho para seguir e explicar o que eu achei mais interessante no vídeo? Ou você gostou do outro formato que eu fui lendo e comentando, Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas o primeiro deu 30 minutos. Esse aqui eu não faço ideia. Então, comenta aqui o que você achou e qual a melhor maneira de fazer esse vídeo para a semana que vem eu deixar tudo certinho para agradar vocês, hein? Vou dar essa chance. Vou agradar vocês assim, porque o conteúdo desse livro vai ser um choque de realidade. Até a próxima semana.